Salmo 80, versículo 7. Do versículo 7 em diante. Vamos juntos? Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto. E seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações. E a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes. E encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram. E com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribastes as cercas? De sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. No livro de Isaías diz que é necessário que a gente confesse os nossos pecados. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o seu rosto não se volta para nós. Mas quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por isso mesmo que tu já tenha confessado os teus pecados antes de vir, irmãos. Confessa porque somos corpo. Confessa porque tu está confessando o pecado de todos. Somos um na presença do Senhor. Confessa os pecados que Deus colocar no teu coração que tem que confessar. Para que realmente haja purificação e o rosto do Senhor resplandeça sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti. Queremos exaltar e bendizer o Teu santo nome por essa noite maravilhosa em que Tu vais, Senhor, colocar a Tua mesa para nós. E nós queremos, Senhor, degustar de tudo aquilo que Tu vai liberar para nós, Senhor. Nós queremos nos alimentar porque nós precisamos do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da Tua presença, ser nutridos e supridos. Nos achegamos a Ti, Senhor, e queremos reconhecer, Deus, que ainda temos pecado no nosso coração. Pecado, Senhor, de coisas que já conhecemos e que já fomos iluminados e retornamos, mas nos achegamos, Senhor, a Ti e queremos, Senhor, Te pedir perdão por tudo, Senhor, que tem nos separado de Ti, toda justiça própria. Queremos confessar, Senhor, a murmuração. Queremos confessar que somos obstinados, teimosos, difíceis para o Teu trabalhar.
não entendemos, Senhor, o Teu trabalhar e reclamamos e nos revoltamos contra Ti, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque ainda temos divisão com os irmãos, porque há, Senhor, comércio no nosso coração, porque há lascívia no nosso coração, Senhor, nos perdoa, porque o nosso amor ainda não é elevado, não é o amor ágape e genuíno. Nos perdoa, Senhor, todos os vícios, bebedices e glutonarias, toda a impureza, Senhor, todo o mal que ainda está em nós. Nos perdoa, Senhor, porque não temos paciência, não temos misericórdia, compaixão, amor, longanimidade. Não temos domínio próprio, Senhor, com as nossas palavras. Nos purifica, Senhor, dos pecados inconscientes, de todo adultério, de toda prostituição. Nos purifica, Senhor. Queremos reconhecer, Senhor, todo o mal que ainda está dentro de nós, Senhor, e te pedir perdão, Senhor. Clamamos o sangue de Jesus agora para nos limpar, Senhor, para levar esses espíritos, para que eles não mais venham nos acusar, nem nos perturbar, e na Tua paz nós receba, Senhor, a Tua paz, nós receba o Teu alimento nessa noite, e possamos ser restaurados e avançar contigo, com os nossos irmãos lado a lado, para essa vitória que Tu tens para nos entregar, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, para que todos saibam que existe um Deus em Israel. E em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te louvar, Te engrandecer e agradecer, Senhor, porque Tu está operando, Senhor, nos nossos corações, porque Tu está realizando, Senhor, toda a obra, Deus, de restauração, de libertação, de cura. Vai curando as nossas memórias, vai curando, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Vai avançando, Senhor, com o Azorrague, para tirar todo o mercenário do nosso interior. Em nome de Jesus, todo o comércio, Deus, seja abatido, seja desfeito agora todos os intentos das trevas, porque para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E eu declaro desfeito agora todas as obras do inimigo contra as nossas vidas, e profetizo a vitória do Senhor sobre este lugar, e sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e exaltado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Santo de Israel, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus.
neste lugar. Estou neste lugar e já comecei a minha obra, uma boa obra dentro dos vossos corações. Quem quiser esta noite, eu faço uma pergunta para vós, meus filhos. Abra os vossos corações, porque eu quero derramar do meu espírito e curar todas as feridas, limpar a casa dos vossos corações, porque eu quero governar. Oricatalai. Eu quero governar os vossos corações, as vossas vidas. Me deem liberdade, me deem liberdade, me deem liberdade. Eis que cai sobre este lugar uma chuva serôdia. Oh, Raiane Kailai. Oh, Raiane Kailai. Orem pelos vasos que eu escolhi para estar aqui liberando a vida em abundância. Abra os vossos corações, tenham fé, tenham confiança, que eu farei grandes coisas estou fazendo, e eu farei transformação, restauração, se vocês quiserem. Abra os vossos corações. Estou aqui com os meus anjos, milhares e milhares de anjos. Milhares e milhares de anjos. Me busquem a mim. Tenham fé, tenham confiança em mim, porque eu já estou aqui, trabalhando em cada um de vós. E escolhi vós para estarem aqui. E aqueles que não estão aqui, orem por eles, porque eu quero trabalhar por toda a minha igreja, para que haja unidade, comunhão, que saia o individualismo, um para cá, outro para lá. Não, eu não quero mais isso, mas a unidade, a comunhão, a unanimidade. E tudo que for ligado aqui será ligado nos céus. Onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei, porque eu estou no meio de vós, igreja, meus amados, meus filhos, minha igreja. Receba, abra os vossos corações. Seja o nome do Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho Jesus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer.
cadeias, rompe os grilhões, as amarras, rompe, Senhor, rompe dentro da nossa alma, Senhor, e cura a tua igreja. Libera o bálsamo, libera o oricala lá, oricala, orixanda lá, marará, para adorar, para adorar, para Amém. Paz do Senhor repouse sobre essa casa, amém? Estamos no seminário, uma mesa de pães maravilhosa que o Senhor nos deu, que é colocando a casa em ordem. Eu convido os irmãos a estarem se assentando, para que possamos desfrutar do pão vivo que está descendo dos céus. Deus está derramando e derramará sobre nossas vidas as dádivas, as bênçãos que Ele tem preparado para cada um. A eficácia, ela depende de mim e dos irmãos. Cada um de nós receberá a mesma porção, na mesma proporção, e a boa semente cairá na terra boa, na boa terra, na terra fértil. Mas cada um de nós terá a incumbência de vigiar para que espíritos enganadores não roubem a boa semente. Eu creio que é necessário que nós venhamos aquietar os nossos corações para que não passe nada desapercebido. Também convido aos amados irmãos que não é mais hábito da igreja, mas orem no sentido de trazer algo para escrever, para que possam meditar depois, para que o Shekinah desça, para que haja a complementação de tudo aquilo que é ministrado, porque tudo aquilo que é ministrado, Deus quer continuar a falar com cada um de nós. E todas essas ministrações, elas serão um limiar para o avanço da igreja do Senhor. E o avanço da igreja do Senhor passa por cada um de nós. Somos células, somos o tabernáculo. E todos nós, estando como já foi falado durante os louvores, na unidade, na unanimidade, seremos um exército forte na mão do Senhor, para que todas as batalhas que se sucederão sejam vencidas. Espiritualmente, tudo completo, tudo pronto. Deus já determinou, Deus já formatou todas as coisas. E é por isso que Ele nos traz uma mesa de pães como essa, para que nós venhamos a buscar através do Espírito as áreas das nossas vidas que ainda estamos inadequados. As áreas ainda que a casa não está ornada. As áreas em que há desconformidade, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não vai contra a sua lei, contra aquilo que Ele estabeleceu. E o Senhor me trouxe para nós começarmos essa ministração
Vamos abrir as Escrituras no livro de Gênesis. Porque todas as coisas ela teve um princípio. E todas as coisas, Deus estabeleceu regramentos e Deus estabeleceu que a sua vontade seja manifesta sobre a face da terra. E Deus é Deus e sempre será Deus. E nada daquilo que Ele determinou será modificado. Nós é que temos que entender, buscar através das Escrituras, buscar através do entendimento, através do invocar, através da meditação, as novidades de vida que Deus tem para nossas vidas. Porque através da palavra existe um manancial a ser desvendado, que o Senhor nos diz que Ele os traria através da igreja. Está em Gênesis 4. Mas eu creio que para nós iniciarmos essa ministração, é necessário que nós tenhamos o entendimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus preparou para que o homem peregrinasse sobre a face da terra. E a maneira pela qual o homem se desviou daquilo que o próprio Deus havia determinado. A partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus, através da sua observação, como nos relata a Bíblia, Ele viu que as coisas estavam em desconforme. Perfeito como Ele é, não poderia haver imperfeição. Não poderia haver nem um quadro que não estivesse segundo aquilo que Ele havia planejado e que Ele havia determinado. E nós podemos ver que durante os 4 primeiros dias, Deus estabeleceu toda a ordem, todo o tempo. Primeiro Deus fez com que houvesse a luz. E através da luz Ele começou a formatar todas as coisas. Ali Deus já estava preparando as coisas para que o homem peregrinasse sobre a face da terra. E durante esses 4 dias Ele criou o firmamento, Ele criou os mares, Ele criou a terra, Ele criou as árvores, todas as coisas. E somente a partir do 5º dia Deus começou a criar os seres vivos. E a partir do 6º dia Deus criou o homem. E Deus disse, está no 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Amém? Agora eu convido os irmãos, vamos estar abrindo no Salmo 8, amém? Salmo 8, a partir do 13, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que visites? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e a glória e a honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão,
e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Através desse salmo nós podemos ver que Davi, maravilhado com tudo que Deus fez, com a obra de Deus, com a magnitude e o esplendor das coisas criadas por Deus, ele fazia a pergunta: o que é o homem para que dele te lembres? Nós podemos rememorar as coisas que se passaram. Nós sabemos que a queda do homem, ela se sucedeu através de Gênesis 3. E ali, através da queda, a natureza pecaminosa ela foi introjetada para dentro do homem. E ali o tabernáculo santo que éramos nós, através de Adão, ele começou uma desordenança. Nós podemos ver que a primeira desordem acontecida dentro do tabernáculo foi quando o Senhor desceu dos céus para conversar com Adão. E ele havia se escondido. E ali, nós sabemos que, através dos relatos bíblicos, que Adão disse para Deus que teve medo. E se nós formos mais adiante, nós vamos ver que Caim matou Abel porque teve inveja. E nós sabemos que um abismo chama outro abismo. Mas, voltando à questão da queda, nós sabemos que Lúcifer e mais 1/3 dos seus anjos se rebelaram e caíram. Foram expulsos do Éden. Foram expulsos da presença de Deus. E nós sabemos que, como nós estamos falando no princípio, na parte espiritual, nós podemos ver que existia um ser criado por Deus, que era o homem, que tinha a capacidade de ser transformado num ser espiritual, formatado por Deus através do barro, que se tornou alma vivente e que era um órgão de expressão, que podia ter domínio sobre todas as coisas, porque Deus havia dado domínio ao homem para dominar sobre os animais, para dominar sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que Deus criou, conforme nós vimos no Salmo 8. E como nós sabemos que Deus, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança para que o homem, através da obediência, fizesse tudo aquilo que Deus queria sobre a face da terra. Mas Deus não precisa do homem. Deus é Deus. E todas as manifestações de Deus sobre o universo, Ele faz como Ele quer e da maneira. Nós precisamos abrir no Salmo 19. A palavra nos diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o confim do mundo. Amém? Então, Deus é Deus
e a sua manifestação é clara e todos compreendem, toda a terra entende, compreende e é guiada por Deus, desde a sua formação. Aí nós podemos ver que existe um outro ser que caiu e que não consegue ter expressão, que não consegue se manifestar, sem que haja alguém, um agente para que ele possa se manifestar, um ser vivo. E aí Satanás, conforme a palavra nos diz, que a serpente era o animal mais sagaz, viu a fragilidade, viu a brecha e trouxe dúvidas sobre o coração de Eva. Porque toda a casa estava ornada e toda a casa estava perfeita dentro de todos os princípios, dentro daquilo que Deus havia determinado e de acordo com aquilo que Deus queria. Mas Satanás queria fazer com que aquele que Deus colocou em segundo lugar, como mordomo abaixo dele, viesse a ser um instrumento para a sua manifestação, para que pudesse ir contra o próprio Deus, ir contra aquele que criou. E nós sabemos a história, e aqui não convém dizer de quem é a culpa, porque tanto o homem como a mulher são culpados, porque nós, quando buscamos esses relatos, nós buscamos sempre procurar de quem é a culpa. Aqui nós temos um ser humano culpado por ter dado ouvidos à serpente. E aí começa todo um processo pela qual aquilo que era perfeito, aquilo que era puro, começa a ser destruído pelo inimigo das nossas almas. E, amados irmãos, eu creio que o Senhor nos traz esse relato para que a gente comece a orar, a buscar, porque o povo de Deus ele é muito preguiçoso na busca. O povo de Deus ele espera que todas as coisas elas venham já prontas, que elas já venham esmiuçadas, que elas já venham sem eu ter o esforço de meditar e de buscar qual é a revelação da vontade de Deus. Como nós sabemos, Deus ele vai usar um corpo, e Ele quer usar todos. Ele quer usar A, B, C, independente de nome, independente de estatura espiritual, tudo segundo os dons e os ministérios que Ele deu a cada um de nós, para que a sua igreja seja formatada. Nós sabemos que durante todo esse tempo, houve sempre lutas entre o bem e o mal. Houve sempre contendas, Deus sempre nos ministrando, nos trazendo uma realidade, trazendo uma vontade, mostrando o caminho. E Satanás sempre se interpondo no meio, fazendo com que nós venhamos a pensar, nós venhamos a razoar, não venhamos a aceitar, fazendo com que o homem sempre esteja intranquilo, o homem sempre esteja insatisfeito, o homem sempre esteja olhando para o lado. E nós podemos, através desse relato, ver que o porquê que Caim matou Abel.
O porquê que os irmãos venderam a José? E ali nós iremos, se nós formos buscando através das Escrituras, nós vamos ver todas as coisas que Satanás se intrometeu no meio para que a obra de Deus não fosse manifesta. E hoje nós podemos ver através das nossas vidas, ver através daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Nós sabemos que a salvação ela é individual. Nós sabemos que a família ela é feita por Deus segundo um propósito estabelecido. Para a formatação, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos santificados. Deus coloca marido, mulher, os filhos, tudo de acordo com aquilo que Ele quer formatar a respeito de salvação. E nós muitas vezes temos dificuldade nessas áreas. Muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus nessa área. E nós, em vez de buscarmos o caminho, buscar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus tem, muitas vezes nós preferimos a porta larga. O homem natural não aceita a porta estreita. O homem natural não aceita a cruz, a vontade de Deus. Irmãos, se nós buscarmos os nossos antepassados que foram vencedores, foram bem-aventurados, todos eles passaram pelo processo. Porque aquela natureza pecaminosa que foi introjetada lá em Adão, que desordenou toda a ação do tabernáculo, aquela ação do pecado que entrou dentro do homem, fez com que o homem se acomodasse ao meio e não buscasse em Deus a sua restauração. E isso nós temos observado e temos visto que a Igreja Gloriosa manifesta em Atos dos Apóstolos. Ela teve um período bem curto de existência, porque novamente o homem se corrompeu. E aquele mobiliário que foi colocado e que foi ajustado, aquilo que Jesus veio, que Ele disse que eu sou a luz do mundo, Ele colocou todas as coisas em ordem. Ele disse que veio para a justiça e veio para que nós entendêssemos o pecado, para que nós entendêssemos que a nossa casa espiritual estava desajustada e que somente através do Espírito Santo poderia ser ajustada, que o homem não tinha mais como ser redimido a não ser pelo sangue, porque outrora Deus já assim havia feito no tempo de Noé e dado mais uma oportunidade para o ser humano resgatar, se arrepender dos pecados, ter uma conduta santa, viver segundo os princípios. E o homem novamente negligenciou. E se foi estabelecido então, através da morte de Jesus do Cordeiro, o sacrifício único para remissão e perdão dos pecados. O homem tornou novamente a aliança com Deus, tornou novamente o acesso com Deus, perdido lá,
por Adão. E dessa forma seria possível novamente, através da comunhão de Deus, pelo seu Espírito com o homem, para que o homem colocasse novamente a casa em ordem. E estamos falando em casa espiritual, porque Deus diz que Ele não habita em casa feita por mãos humanas. E Deus traz para a sua igreja, abre o entendimento, começa a colocar diante de nós a sua vontade, os seus preceitos, tudo aquilo estabelecido para que sejamos bem-aventurados. Mas o processo passa por colocar a casa em ordem, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Existem regramentos, existem estatutos, existem juízos da parte de Deus que, se eu não observar e se eu não os cumprir, não serei bem-aventurado. Deus estabeleceu uma ordem nos lares, que o marido é o cabeça, a mulher é a coluna, os filhos são para que os pais venham entregar a Deus, e a cozinha está na sala, a sala está no quarto, desordem, manifestações que muitas vezes, além de entristecer ao próprio Deus, envergonha só de falar. O princípio da autoridade não é observado. E se não observam os princípios da autoridade naqueles que se vê, como se observará esses princípios diante de Deus que não se vê? Mas como nós já relatamos através do Salmo 19, não precisa nem falar, nem linguagem, se vê a obra maligna que estão dentro das casas, dos lares, pela falta de observância dos mandamentos, de todas as coisas que Deus estabeleceu. E o povo de Deus quer ser abençoado. Sem cruz não há coroa. Sem negar não há bem-aventuranças. Existe sempre um relato errôneo do que é se negar, porque o diabo ele é astuto e sempre nos leva a pensar no negar como algo que vai nos exterminar. Porque, na verdade, no momento que nós discernirmos que, se nós negarmos a natureza pecaminosa que habita em nós, a obra de Deus será manifesta, a obra de Deus se cumprirá sobre a face da terra, nós já teríamos já tomado o rumo da casa. Mas o diabo fica nos enganando, fica colocando pensamentos, fica colocando ideias. Tu já não vê o teu esposo como tu via antes? Tu já não vê a tua esposa como tu via antes? Por que isto? O que se sucedeu? Volta aos tempos. E observa como você agia quando era namorado, quando era noivo, os primeiros tempos de casamento. O que mudou? O tabernáculo está desorganizado. A mobília não está no lugar. As coisas estão inadequadas. Porque Deus ele disse, eu sou ontem, hoje e serei sempre. Assim que se tu tem alguém, se tu é casado,
O que mudou? O amor que tu tinha antes não tem mais? E muitos se apegam dizendo, não, era lascivo. Como lascivo? Tu tinha entendimento da palavra? Se não tinha, hoje tem. Hoje sabes. A palavra nos diz que a esposa é a coroa do marido. E quantas esposas expõem dos seus maridos? Quantas esposas falando dos seus maridos? Quantas as esposas abandonam os maridos? Isso, amados irmãos, não tira também as nossas responsabilidades. De nós buscarmos qual é também a nossa função do homem. Quantos homens são negligentes? Não buscam, passam correndo por muitas coisas, querem dinheiro para ter fama, para ser reconhecido, querendo exaltação humana, não buscando o entendimento de Deus, não buscando aquilo que Deus tem para a sua família. A palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que amam e o temem. E como estamos? Qual é o anjo que tem acampado ao teu derredor? E qual é o anjo que temos servido? Esses anjos, qual eu me refiro, estão cegando o entendimento do povo de Deus. Estão querendo mesclar obra divina, obra de Deus, com mundo, com coisas naturais. Estão querendo fazer com que o puro se misture ao profano. Isso, irmãos, nós temos que nos alertar. Serve para alerta das nossas vidas. Deus não permitirá. Deus não vai permitir, irmãos. Busque discernimento de todas essas coisas. Deus não vai permitir. Marido é marido, esposa é esposa e filho é filho. Existe uma hierarquia, se tu trabalha de chefia, existe uma hierarquia no mundo natural de prefeito, governador, presidente. E as autoridades instituídas. Porque a palavra nos diz, e todo mundo conhece, em Romanos 13, que toda a autoridade é instituída por Deus. Não é algumas. E todas as vezes que há quebra de princípio, há legalidade, e quando há legalidade, os móveis saem do lugar. E a casa está em desordem. Eu creio que cada um de nós temos que orar sobre todas essas coisas. E buscar através do Espírito aonde e as áreas das nossas vidas que nós estamos inadequados. Nós estamos vivendo uma época de que as coisas mundanas, elas cada vez estão mais
crescendo, se multiplicando com uma velocidade tão enorme, irmãos, que os irmãos não têm a noção. As coisas estão indo para um patamar semelhante ao Império Romano quando da vida de Jesus. Promiscuidade, todo tipo de sorte de avareza, de arrogância, de vaidade. Não falando na parte lasciva, na parte de prostituição. E os crentes, povo de Deus, aonde está o povo de Deus? Estão nas cavernas, escondidas, como os israelitas nos tempos dos juízes, que temiam, se escondiam. O Espírito Santo não está dentro dos irmãos? Não está? Deus não deu autoridade para expulsar demônios, pisar serpente, tomar bebidas mortíferas? O crente tem medo. Por quê? Porque a sua casa está em desordem. E Satanás engana tanto o crente que não faz ele colocar a casa em ordem, porque se a casa dele estiver em ordem, Satanás está no lago de fogo. E a igreja, ela se torna morna, ela se torna religiosa, é um ir e vir. Muitos querem que a igreja resolva os problemas. Quem tem que resolver o meu e o teu problema, irmãos? É eu e os irmãos com Deus, amém? Temos que colocar todas as coisas diante de Deus. Os irmãos servem como um auxílio. Assim como a lei serviu de aio para que Jesus se manifestasse, Deus colocou os irmãos, alguns com os ministérios, para que nós todos venhamos, através da unidade do Espírito, estar nos admoestrando, nos ensinando, nos edificando. Para quê? Para que a obra de Deus seja manifesta. Homem nenhum poderá colocar a tua casa em ordem. Você tem que tomar a atitude, se humilhar diante de Deus, suplicar o favor de Deus, dizer: Deus, eu estou errado, eu preciso de Ti, mas todas as vezes que vêm as circunstâncias, eu peco e deixo a casa em desordem. Tem que tomar uma atitude, irmãos. As coisas estão indo aceleradamente. E vocês observem, Deus nos traz esse manancial, traz um seminário, no momento em que o mundo está sendo devassado pela festa da carne. Quantos amados irmãos estão lá, atolados, presos, cativos, sem expectativas. Quantos têm dependente alcoólico? Quantos têm dependente de drogas? Quantos têm dependentes de prostituição? O diabo se manifestando, o diabo engolfando, o diabo destruindo, o diabo cumprindo aquilo que Deus disse através de João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo a sua parte e a igreja de Deus está dormindo, por não querer colocar a casa em ordem, não querer se humilhar. Quantos irmãos têm contenda uns com os outros e não tomam a atitude de fazer o conserto? E a palavra nos diz que a amargura, ela nos priva da graça de Deus. É a ordenança de Deus, irmãos, que nós temos que perdoar.
É a ordenança de Deus que eu tenho que liberar perdão. E os móveis estão em lugar inadequado. E os crentes não querem ver. Preferem continuar uma vida mesquinha, um cotidiano de miséria, falando um dos outros, instigando um contra os outros. E são crentes. Confessaram Jesus. Desceram as águas. Mas pela mobiliária está em lugar inadequado. O diabo tem deitado e rolado. Tem entrado pela uma porta e saído pela outra. Tem entrado por uma porta e tem saído por outra. Tem colocado aqueles pés imundos dele dentro daquilo que é santo. E a obra de Deus, irmãos, ela vai se consumar. Vou dizer para os irmãos, a obra de Deus, ela vai se consumar. Deus vai fazer a obra. Aquilo que nós falamos no início. Deus não precisa do ser humano. Deus fez o ser humano porque Ele é misericordioso, tem um amor muito grande por cada um de nós, mas Ele não vai relevar as questões de injustiça. Tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que é de Satanás, Deus abomina. Se Deus abomina, eu também tenho que abominar. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou um ser que foi criado para servir a Deus. Não a Mamon, não a Baal, não a Astarotes, nenhum desses tipos de ídolos, de deuses que tinham os sidônios, que tinha os cananeus. Deus, Ele nos disse, afastai-vos deles, não tende comunhão com eles, não caseis os vossos filhos, as vossas filhas com eles, porque eles contaminarão e vocês irão contra o próprio Deus. Mas nós não damos ouvido às palavras de Deus. Nós até achamos bonita a pregação, nós achamos bonito as coisas que vêm através da revelação. Nós pregamos sobre o filho pródigo, que maravilha. Falamos do filho que voltou, do filho que ficou. E eu? O que age em mim? Está adequado? Eu tenho sentido observatório para julgamento? Ou a minha observação é para buscar para o meu interior, para que eu venha a buscar através do Espírito qual é a sua vontade, para que a área que está inadequada eu colocar nos devidos lugares para que Deus possa operar. Porque Deus não vai operar naquilo que é inadequado. Ele diz, hoje vocês deverão resolver. Você tem que decidir. E Deus tem dito todos os dias para nós, hoje tu vai ter que decidir, meu filho. Estão vindo as dificuldades, estão vindo as provações, estão vindo as tribulações. Você tem que decidir, meu filho. Tem soprado os ventos. Tem soprado os ventos com ímpeto sobre a casa. Quantas vezes foi ministrado que os ventos estavam soprando com ímpetos? E quantas casas já foram destruídas? Porque elas foram edificadas na areia, nós sabemos. E Deus não se agrada do pecador? Se eu construir uma casa na areia, eu estou fora daquilo que Deus quer, eu já não tenho mais oportunidade.
O vento soprou e derrubou a minha casa. Estou fora. É isso que a palavra diz? Muito pelo contrário. Arrepende-te. Volta ao princípio. Volta ao primeiro amor. Vê aonde tu caíste. Arrepende-te. Porque o caminho é estreito, irmãos. Não tem como ser diferente. Outros seres não vão junto, não vão poder entrar. E Deus nos dá grandes oportunidades, irmãos, nós temos que nos agarrar nessas oportunidades. Quantos seminários, quantas ministrações, quantas coisas Deus já nos deu, irmãos. Nós estamos olhando para o céu, assoviando. Deus vai cair do céu. Deus vai fazer. Meu irmão que se lixe, ele que busque. Se me procuram, eu falo. Se não me procuram, eu sei, mas cada um é cada um. E as coisas vão se passando. Hoje estamos 25 de fevereiro de 2017. Observem. E o tempo passará cada vez mais rápido. Outrora, quando o povo rejeitava a palavra de Deus, quando o povo não se dobrava àquilo que Deus queria, Deus mandava os seus profetas a admoestar os seus corações, a lhe falar para a mudança de atitude, para que o seu povo se arrependesse. E muitas vezes ele falou através de Jeremias que viria a espada, a peste e a fome. E o povo seguia, cultuando os seus ídolos, andando independente de Deus. Até que chegou um dia que Deus disse: agora vocês vão ter que descer a Babilônia. Porque Deus deu muitas oportunidades para que o povo se arrependesse e se voltasse. E depois, irmãos, de ser estabelecido o decreto, ninguém muda. Porque Deus é Deus. E tudo está determinado. Tudo Deus já determinou. Nós estamos caminhando para o tempo do fim, para a volta de Jesus. Nós estamos caminhando para a era vindoura, pela qual todas as coisas que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Porque todos nós sabemos que muitas das profecias, muitas das promessas de Deus já se cumpriram. E existem algumas que hão de se cumprir. E Deus abre o seu coração diante da nossa congregação para nos trazer uma realidade, para nos mostrar que ainda não estamos como achamos que estamos, que ainda há
iniquidade nos nossos corações. Que ainda há necessidade de arrependimento por muitas coisas que fizemos, por muitas coisas que temos pensado, muitas coisas que temos cultivado no nosso interior e que tem nos afastado de Deus. Através da casa estar inadequada, temos dado legalidade, temos tido dificuldade de meditação, temos tido dificuldades de congregar, temos dificuldades de orar. Por quê? O que é a espada? A espada é a palavra. E a palavra, ela nos diz que nós, quando estamos inadequados, estamos em pecado. Estamos distanciados de Deus. E quando nós estamos distanciados da luz inacessível, da unção do Espírito, cada vez nós vamos nos tornando mais enfraquecidos. E quanto mais nós estivermos enfraquecidos, mais dificuldades teremos para comer. E quanto mais dificuldades teremos para comer, mais suscetíveis estaremos às doenças. No princípio, criou Deus todas as coisas. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou. Deus não nos criou, irmãos, seres doentes. Deus não nos criou homens e mulheres fracos. Deus não criou homens e mulheres com medo. Deus não criou o homem e mulher para que Satanás use o mobiliário, use o tabernáculo. Deus nos criou para o uso exclusivo da sua vontade. Nós temos que sair desse seminário, irmãos, convencidos de que a casa está em desordem, que precisamos, através do Espírito, colocá-la em ordem novamente. Permitir com que o Espírito fale aos nossos corações em todas as áreas em que estamos inadequados. Sem falsidade, irmãos. Não busque um conceito teu. Porque se você buscar o conceito de você sobre você mesmo, virão as dificuldades. Vai até um ponto em que o inimigo das nossas almas fará com que tu entre em cegueira espiritual para que se manifeste a apostasia. Mas eu creio que todas essas coisas são para nosso ensinamento, para nós levarmos ao travesseiro, para nós contendermos com nós mesmos. Não busque explicação para o erro. Busque arrependimento. Confesse a Deus. Te prostra diante de Deus e pede para Ele te mostrar. Deus vai levantar homens e mulheres
vigorosos espiritualmente. E Ele está nos convidando para sermos esses homens e mulheres. Mas esses homens e mulheres, eles têm que ser homens e mulheres corajosos. Tomar atitude contra si mesmo, contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo. Lá em 1 João, a palavra nos diz que aquele que pensa que não tem pecado já é mentiroso. Ali o Espírito está fazendo uma análise pura e simples de que todos os dias tu vai ornamentar a casa, todos os dias tu vai limpar a casa, mas sempre haverá alguém disposto a destruir aquilo que Deus fez através da tua vida. Por isso, irmãos, não percamos essa oportunidade. Teremos essas ministrações, teremos dias feriados para alguns. Se debruce nas Escrituras. Tenha uma comunhão com o Espírito. Busque o comprometimento com o Espírito. Não que você venha fazer voto, como a palavra nos diz, mas se tu te humilhar diante de Deus, se tu clamar para Ele, como fez aquele cego no caminho de Jericó, Deus é um Deus perdoador, irmãos. Deus está esperando eu e você tomar uma atitude. Deus não vai levantar uma igreja religiosa. Deus não vai levantar uma igreja dependente das trevas do mundo. Deus vai levantar uma igreja dependente de Deus, dependente do seu Espírito. E nós teremos essa grande oportunidade, agradecendo primeiro a Deus porque Ele não permitiu que nós estivéssemos lá onde nossos irmãos estão, não para julgá-los, mas sim porque se cumpre a palavra que Deus diz que em Cristo Jesus Ele estabeleceu isso. Assim como em Cristo Jesus Ele estabeleceu de nós estarmos aqui. E pelo seu sangue precioso, nossos pecados eles foram todos perdoados. Nós começamos do 0 a 0. Nós, com o decorrer do tempo, que começamos a negligenciar, a falhar, e começamos a tomar de goleada. Mas Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer fazer com que nós venhamos a ser vencedores. Mas esse processo passa pela dependência de Deus. E essa dependência de Deus, primeiramente nos leva a colocar a casa em ordem. Colocar tudo em ordem. Irmãos, coloque a tua casa em ordem. Coloca primeiro a tua casa espiritual, tu diante de Deus. Coloca a tua casa natural. Ora para o Senhor. Se o esposo está inadequado ou a esposa está inadequada, não meta a lança. Meta a espada do Espírito. Fale com o Senhor. Fale com aquele que pode. Ore. Dobre o joelho. Quem tem o joelho marcado de orar? Ou qual foi a última vez que tu orou ajoelhado?
O teu coração tem se dobrado ao Senhor? Qual foi a última vez que Deus falou contigo? E qual foi a última vez que Deus falou contigo e tu obedeceu o que Deus te falou? A casa está em desordem. E é necessário que a casa seja colocada novamente em ordem. Vou convidar os levitas. Vou convidar os irmãos a nós abrirmos as Escrituras em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, seis, o 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada coração, fazendo com que as transformações elas venham a acontecer em cada um de nós, que todos nós sejamos servos do Deus Altíssimo, servindo em espírito e em verdade. Se você veio, irmão, com expectativa de ser restaurado, invoque o Espírito, porque é necessário a restauração das nossas almas. Um espírito contrito e compungido, esse o Senhor não dispensa. Nós somos casas, somos santuários de Deus, para manifestar a glória de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Busque entendimento disso, para que não sobrevenha as dificuldades inerentes às coisas naturais, às coisas do mundo. Deus escolheu a mim e escolheu a você para sermos agentes difusores do seu Evangelho, agentes difusores da Boa Nova. Sem torpeza, sem ganância, sem vontades. Eu creio que nós devemos confessar a Deus que temos muitas vontades ainda. Eu tenho que confessar a Deus que ainda ando independente dEle. Eu tenho que confessar a Deus que se cumpre as Escrituras que dizem que os caminhos deles não são os nossos caminhos. Que ainda se cumpre as Escrituras que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos.
O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucuras, conforme diz a palavra. Mas Deus escolheu os loucos para frustrar e para que os sábios sejam confundidos. Irmãos, meus irmãos, para onde você vai? Para onde nós iremos? Quantas vezes nós pensamos em abandonar tudo, deixar tudo para trás? E Deus nos pergunta: para onde iremos? Se só nele estão as palavras de vida eterna. E Deus nos escolheu e nos chamou para a eternidade. Deus nos criou primeiramente como ser espiritual e depois nos tornou um ser natural, para que Ele pudesse peregrinar sobre a face da terra, para que Ele possa alcançar os nossos amados irmãos que estão aí em dificuldades. Não negligencie naquilo que Deus te deu. Não negligencie na família que Deus te deu. Não negligencie nos dons e os ministérios que Deus te deu. Coloca a casa em ordem. Te humilha diante de Deus. Te humilha diante daquele que pode colocar todas as coisas em ordem. Tu apenas será um agente de súplica e oração. Chega diante de Deus e diz: Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado de andar por mim mesmo. Eu estou cansado de fazer as coisas erradas. Eu estou cansado de tanto ver se cumprir na minha vida aquilo que está escrito na palavra, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Deus quer mudar a nossa sorte. Deixe que a luz entre no teu coração. Se você tem alguma coisa contra teu esposo, conserte. Se tem a esposa contra o esposo, conserte. Se tu tem alguma coisa com teu irmão, conserte. Esse fardo não nos pertence, irmãos. Esse móvel está inadequado, não faz parte do mobiliário da casa, do santuário. Uma vez, quando Deus, no deserto, Ele chamou a Moisés e disse: chama os teus amados irmãos que eu vou construir uma arca. A arca da aliança. E ali, milimetricamente, hermeticamente, tudo perfeito, Ele estabeleceu a mesa dos pães, propiciatório, a pia para lavar, tudo dentro de uma ordem. Não existia o ódio, não existia o ressentimento, não existia a vaidade, a justiça própria. Esses mobiliários não estavam no santo lugar. Então não pertence a Deus. E nós viemos a pedir essa noite para que Deus tire todas essas coisas dos nossos corações. Deus, um dia Ele foi traído. Seu filho foi traído. Levantou-se as circunstâncias
e ele foi traído. Mas foi necessário que ele fosse traído para que se cumprisse as Escrituras. Se tu está com o teu coração, irmão, com raiva, com ódio de alguém que te traiu, lembre-se, muito antes, muito antes, Deus foi traído e perdoou. Ele, sendo Deus na sua divindade, na sua soberania, fez com que seu filho descesse, tornando forma de homem, se humilhou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Se Deus perdoou, perdoa tu também. Perdoa o teu irmão. Perdoa o teu irmão. Há algo maior nos céus que os teus olhos não podem ver. Mas diz o Senhor dos Exércitos: se quiseres eu te mostrarei. Todas as coisas elas foram necessárias. Assim como aqueles amados, eles traíram a José. E José, quando seu pai faleceu, eles vieram achando que seriam expulsos, seriam presos. José lhe disse: não temais. Foi para a conservação da vida que eu vim diante de vós. Assim Deus quis e assim se fez. Porque Deus sempre tem algo maior para nossas vidas. Não se conforme com esse século. Não se conforme com as coisas naturais. Sim, trabalho, subsistência, estudo, todas as coisas são ainda necessárias para que se cumpra toda a justiça. Mas amarás o teu Deus sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo. Este é o mandamento. Lembre-se de todas as coisas que foram faladas, todas as coisas que estão escritas, as quais Deus usou os seus profetas, seus apóstolos, para deixar esse manancial. Deus quer abrir o entendimento das Escrituras àqueles que querem. Ele somente pede que não sejais rebelde, como foram os nossos antepassados no dia da provação, mas que ao ouvir a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Muitos não estão compreendendo, mas conforme o próprio Senhor falou aos seus discípulos: hoje não entendais, mas convém que se cumpra, e em tempo oportuno entenderás. Perseverem, perseverem. Não saiam do barco. Não saiam do mover do Espírito. Porque Satanás anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E o mundo intentará engolfá-los. Mas diz o Senhor dos Exércitos: eu sou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente os irmãos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação.
Dispensa paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Nesta Tu terra, és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos.